Vamos lá. Receberam o cronograma, né? Sim. Finalmente consegui fazer. A aula de hoje vai ser leptospirose. A princípio a gente ficou acordado que seriam duas provas, seminário, não é isso? Isso. Eu marquei para dia 6 a prova, só que talvez eu vou marcar para uma semana depois, mas mantendo os temas da anterior. Aí a gente vai puxar um seminário para uma semana antes. Então se programa para isso. Tá certo? Quando é que vocês vão ter prova? Que semana de prova é semana que vem? Dia 6, né? Não tem semana, não tem semana não, professor. Toda semana é aleatória. Aleatória? É. Beleza. Nossa unidade. Eu não entendo ainda. A questão, eu falei que vão ter duas aulas. Não sei se vocês ouviram falar ou conhecem o Luciano Reale. Conheceram ou não? Luciano Reale. Só por nome. Acho que vocês possivelmente não conheceram, porque ele até foi embora de Bahia agora em janeiro. Ele é infectologista. Foi professor que foi ele que criou a EMEN, teve com a faculdade, foi o primeiro professor de infecto. Ele foi um dos meus professores e mentores que eu tive. E ele vai dar duas aulas importantes, que vai ser HIV e AIDS, né? E hanseníase e tuberculose, tá certo? Ele vai dar mais uma abordagem clínica, o que o clínico precisa saber. E são temas bem complicados e complexos, e ele vai ajudar a gente nesses temas e vai ser uma aula virtual, porque ele não tem barreiras, tá certo? Vai ser no dia da hora de aula, normal, vou marcar direitinho, vou passar para vocês, estou vendo com a disponibilidade. Pode ser, eu marquei para as últimas duas aulas, mas pode ser que ele dê essa aula antes. Então eu vou avisando para vocês, se você de acordo com a disponibilidade dele, tá certo? Porque para mim eu considero uma oportunidade, ele poder dar esses temas que são bem complexos, para poder simplificar para vocês, e é muito importante diante do contexto atual, tá certo? Vamos lá falar sobre leptospirose hoje. Alguém sabe o que é? Já ouviu falar? Doença do rato. É uma boa associação. E o que mais você sabe? A doença do rato, o quê? O que ela faz? Alguém sabe? Pode fazer hemolyse. O que mais? Ela é uma síndrome. Você sabe o que é um diagnóstico sindrômico, sabe? Ela é uma síndrome. Que síndrome é essa? Respiratório? Não, é síndrome ictérica febril. Mas tem acometimento respiratório. Ela também tem acometimento respiratório. Mas ela é uma síndrome ictérica febril. Quando a gente fala de síndrome ictérica, vocês pensam em quantos diagnósticos? Muitos. E quando a gente fala de síndrome ictérica febril, diminuiu o leque? Muito. São poucas vezes que podem causar uma síndrome ictérica febril. Tá? Mas, dentro do contexto, tem outros pontos que a gente vai avaliar que pode ter acometimento renal, acometimento pulmonar, entre outros acometimentos, certo? É uma doença infecciosa febril, aguda, tá? Causada por uma bactéria. Foi descoberta por Adolf Weill em 1886. Primeira notificação no Brasil foi em 1917. Teve uma confusão na época, a febre amarela estava tendo surto. Por quê? A febre amarela também é o quê? É uma síndrome ictérica febril. Tá? Primeiros surtos relatados no Rio de Janeiro, com chuva de verão em 1960. Mais de 3.600 mortos ano, médio 316 óbitos ano, 3.600 casos ano e 3.667 óbitos. Por que você acha associada a chuva de verão? Enchentes. E o que mais? Por quê? O que acontece? Você tem ideia? A ideia de vocês falarem é vocês raciocinarem, buscarem informações que vocês vão ter para poder estimular o raciocínio. Vamos lá. Chuva, doença do rato. O que vocês pensam de associação? Mistura é o lugar onde o rato fez xixi, aí vai... Isso. A eliminação das espiroquetas é pelo quê? Pela urina. Pela pospiúria que chama. Certo? Qual agente etiológico? É um domínio que é uma bactéria de ordem espiroquetas, espiroquetales, família Leptospiraceae, gênero Leptospira. É uma espiroqueta patogênica, que é a Leptospirus interrogans, que é a principal causadora da leptospirose. Quais são os reservatórios? Ratos novilógicos. É uma espécie de rato específica, mas qualquer roedor, inclusive animal, pode ser portador. Tá certo? Qual é o agente etiológico? Dentro do agente etiológico são agentes aeróbios, obrigatoriamente. Tá certo? Depende de quê? De oxigênio. Tá?
helicoidais, flexíveis, móveis, ou seja, tem uma mobilização muito rápida, mobiliza de uma maneira que ele entra pela pele e vai se mobilizando pelo corpo, tá certo? Digamos assim, que ele se dissemina de maneira mais fácil. É axóstilo, são 2 flagelos, de 6 a 20 micrômetros de comprimento, 1 de diâmetro, cultivo e meio de Fletcher e Stuart e EMJH, em média em 4 semanas. Essa aqui é a forma que é o meio de cultivo, tá certo? O que é importante saber isso aqui? Agente etiológico, qual o gênero que ele é e a forma que ele é disseminado para a gente quanto clínico, tá certo? É uma zoonose, ou seja, não é para acontecer. Se acontece, a gente tem que tomar alguns devidos cuidados e entra realmente a questão do pessoal da zoonose também para fazer um controle disso aí. Nós vivemos no Brasil, é um país que tem muitas enchentes. Imagine se toda enchente que tiver casos e estudos de leptospirose. Lembra do Rio Grande do Sul? Que teve? Lá foi feito, todo mundo que passou por lá, por aquelas questões de resgate, fizeram uma profilaxia com o tratamento, justamente por essa zoonose. Tiveram alguns casos, mas não tiveram tantos igual esperavam. Mas tiveram alguns casos de leptospirose. Animais domésticos e selvagens podem ter, o principal é o rato, portadores renais crônicos, leptospiúrias por meses ou anos, o animal vai ter lá meses ou anos, geralmente ele vai ter uma doença renal ocasionada pelo leptospira. O rato é o portador universal, ele elimina toda a vida e distribuição geográfica universal, ou seja, em qualquer lugar, em toda a sua vida que a gente vem infectado, ele vai estar sempre disseminando, vai estar sempre distribuindo as espiroquetas por aí, tá certo? Existem condições em outros vetores também, mas o nosso foco principal é o quê? Rato. Como é que é a forma de transmissão, gente? Contato direto, através dos tecidos, órgão, urina e sangue animal. O principal é o quê? É a urina, que é leptospiúria, tá certo? Ele vai urinando nos lugares, vem enchente, começa a fazer o quê? Liberar, limpar, distribuir, ou seja, disseminar essas espiroquetas por aí, vai chegar lá a gente, vai ter uma contaminação e aí nós vamos desenvolver a doença, tá certo? Pelo contato indireto, é por solo úmidos e água, tem que ser água doce, salgada não transmite, tá certo? Ele não consegue sobreviver ao meio salgado e tem que ser contaminada, tá? Cuidado, aquela questão quando tem processo de enchentes, que a gente vai ficar aquela coisa, quando é criança, o que a gente gosta de fazer? Passar de bicicleta no meio da água da chuva, tomar banho na água da chuva. Quem nunca fez isso? Uma vez a gente pegou um wake aqui, sabe o que é uma prancha de wake? O wake é um skate da água. Você prende as pernas assim e vai e alguém te puxa com a lancha. A gente botou isso atrás de um carro e saiu rodando quando teve aquela enchente Vai falar? Tem um vídeo até que finalizou na época. Você era um moleque. Ou seja, ele não sabia as consequências daquilo que poderia acontecer. Eu até hoje, em vida, trabalhando como médico, só vi uma vez um caso. O paciente não era de Barretos, mas foi um caso que chegou com outra síndrome febril, foi notificado e realmente fechamos através de um exame que chama microventilação, fechamos o diagnóstico. Esse paciente foi para Couto Maia, lá em Salvador. Mas não tivemos caso. Nossa região não é comum, tá certo? Mordedura pode ser eventual. É atípico um rato chegar e morder você. Mas se ele estiver contaminado, ele pode sim transmitir. Transplacentário, tanto animal quanto humano, se a mãe estiver contaminada, ela pode passar sim para o bebê, através de forma vertical. E o animal também pode passar para os seus filhotes. Dentro do papel ocupacional, dentro de abatedouros, peixeiros, estivadores, lavradores, veterinários, trabalhadores de paciência, ensinamento básico, esse aqui principalmente são pessoas que têm um fator de risco maior a ter essa contaminação, tá certo? Então, quando a gente fala desses profissionais, de uma síndrome ictérica febril, a gente sempre tem que saber o quê? Saber qual é a forma de trabalho para a gente pensar no diagnóstico. Quando a gente pega em semiologia, uma das coisas que tem que perguntar é o quê? Além de sacada de type, ocupação. É importantíssimo, tá certo? A semiologia básica, a gente só foca em ausculta, palpação, manobras e esquece do básico, que é o quê? Que é a anamnese inicial. Dentro da anamnese, idade, doenças, ocupação é muito importante. Nesse caso faz diferença? Muito. Tá certo? E dentro de lazer, natação em rios, pescaria e caça. Tá certo? É por isso que eu não faço triado. Porque eu não consigo não, por causa da Não, é no Rio. Tem no Rio também.
Tem uma prova aqui que é lá em Juazeiro, é no Rio. Melhor não fazer nenhum dos dois, né? Pagando aqui. Hã? Melhor não fazer nenhum dos dois pra ganhar aqui. E eu não tô pedalando também porque eu risco de bater a minha perna. Mas vamos lá. Mas dentro dos rios é menos comum, tá? É mais incomum. A não ser que você nade no Tietê. O Tietê do meio de São Paulo. Você sabe que o Tietê ele é um rio que ele é só contaminado de São Paulo, né? Ele é um rio extremamente largo, bonito. Passa São Paulo, tem a forma de descontaminação que ele não é contaminado não. Riozão grandão. Aleatório. Epidemiologia. A transmissão a animais domésticos, cães e hamsters é muito comum, tá certo? Mas isso vai depender muito. Todos vão ocasionar isso? Não. Alguns vão depender também da forma que o animal é criado. Isso é muito importante também. Por isso que não é ideal você quando tem um cão em casa que ele fique solto, que ele fique na rua, tá? Isso é importante, ele também pode ser contaminado e transmitir para você. Atinge mais adultos de entre 20 e 29 anos, tá? Essa é uma epidemiologia, mas ela não tem relação com a ver com imunidade ou nada, pela questão realmente de números. Proporção, 16 para homem e 1 para mulher. Isso significa o quê? Que o homem é mais irresponsável. Se arrisca mais. E é escrito dessa maneira, tá? Mortalidade variável é a maior na ictérica e nos maiores de 50 anos. Todo paciente com leptospirose vai ter icterícia? Não. Exatamente. São as formas mais moderadas e graves. Tem pacientes que vão ter somente sintomas e outras coisas que a gente não vai ter ictérica. É uma parte desses pacientes. E se o paciente tem icterícia e tem mais de 50 anos, ele vai ter mais chance de quê? De morte. Tá certo? Uma forma de ciclo aqui vai ter o ratinho lá, urinou por toda aquela rua, aqueles bueiros, chove, alaga. O que acontece? Distribui por toda a cidade, dissemina. A pessoa vai lá e faz o quê? Ó, sentadinha lá, pega caminhando, contamina. Lembra que o pessoal fala o quê? Que geralmente é uma lesão na região da canela, viu? Fala isso aí? Que faz uma simetria do meio, pode ser uma TVP. Tem um orifício de entrada, geralmente é pela perna, tá? Uma semana após, o paciente pode fazer isso aqui, ó. Icterícia, contaminação pulmonar, tá certo? Que é considerado o quê? Insuficiência renal, que é a síndrome de Whey que a gente fala. Que é essa tríade, insuficiência renal, hemorragia alveolar, mais icterícia. Você pode ver que é uma icterícia rubínica, sabe o que é isso? Mais alaranjada, avermelhada, rubínica que a gente fala, tá bom? Pode ter sufusão conjuntival, que é aquela conjuntiva avermelhada, é muito clássico desses pacientes, tá certo? Aqui também o que acontece? Contaminação na pele, ele entra pela pele, vai para a corrente sanguínea e acaba se alojando e causando lesão em outros órgãos, tá certo? Principal, rins, pulmão e coração, tá certo? Pode ter miocardite, o paciente pode ter lesão hepática por causa da leptospirose. O paciente é menos comum a hepatosplenomegalia e leptospirose, mas é possível, tá certo? Nos rins vai causar uma insuficiência renal na maioria dos casos. No pulmão ele vai causar hemorragia alveolar, tá? Então é muito comum. Então atenção nesses detalhes. Dentre a apresentação clínica, gente, as formas clássicas, tá certo? Tem as formas clássicas, que é o quê? Oligosintomáticas, que é a grande maioria. É aquele paciente que não tem icterícia, não tem sufusão conjuntival, tem uma febrezinha, tem um sintoma, às vezes no primeiro dia tem uma febre maior, depois tem uma febrícula, permanece daquela maneira, fica de uma maneira latente e acaba que não diagnostica nessa fase inicial, tá? A ictérica, você tem mais o que? Mialgia, dor muscular, que pode levar inclusive a quebra muscular, uma rabdomiose, tá? A síndrome de Whey, que é a síndrome de pulmão, rim, da síndrome ictérica. É uma síndrome ictérica febril, pulmão, rim, quando fala isso é síndrome de Whey, que é a forma mais grave, tá? É um quadro variável, ele pode ser de leve a muito grave, e ele pode ser leve e se tornar muito grave, tá certo? Ele tem geralmente nas fases pode ter toxemia, que geralmente que pelas espiroquetas, ela causa muita toxemia, tá? Tem uma síndrome que eu vou falar à frente, que é justamente quando inicia o tratamento. Febre, icterícia rubínica, sufusão conjuntival. 55% dos casos é incomum em outros febris, esses sintomas, tá certo? Se tem esse sintoma, tem que pensar em leptospirose, mesmo sem icterícia. Colestase, pode acontecer também. Tosse seca de 25 a 35% dos casos. Quando tiver uma tosse seca, tem que pensar o quê? Acometimento pulmonar, tá certo? Náusea, diarreia, vômito, 50% dos casos.
Tá? Então pode ser sintomas brandos, que pode ser inespecíficos. Vômito, diarreia e náusea. Pode dar em quê? Qualquer coisa de causa psicogênica orgânica. Tá? Colestase, pode ter outros motivos também. Tá? E o que chama atenção aqui? Que a colestase, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas é uma icterícia, tem uma colúria e não tem a colia, que é algo que é interessante. Nas formas leves, a gente vai ter o quê? Leucocitose, plaquetopenia, geralmente por sequência esplênico e consumo, e discreta elevação das transaminases. Parece uma hepatite, mas você vai ver o quê? Que não eleva tanto as transaminases. Se tiver transaminases muito elevadas, tem que pensar em outra causa. Ou o paciente está evoluindo com insuficiência hepática. Aí você vai ter que pedir marcadores de função hepática. Como é que é? Isso eu pergunto para todo mundo. Tem interno, o internado não sabe o que é a diferença. Qual é a diferença de função? Como é que eu sei? Como é que eu peço exames para ver função hepática? Não. Albumina. Lembra o que o fígado faz? Faz o quê? Sintetiza albumina. Albumina baixa. TAP, né? Em porcentagem a gente avalia abaixo de 30%. E outro exame que a gente consegue ver? Não. Bilirrubina. Absolutamente direto. Tá? Gama GT, fosfatase alcalina, TGO-TGP são transaminases. São enzimas hepáticas. Mas não determina função. Se ele altera, significa que tem uma lesão hepática pode levar a uma insuficiência. Como é que eu falo que é insuficiência? Albumina abaixo de 3, TAP menos 30% e bilirrubina maior que 2. As custas de direta, tá certo? Então a gente pensa dessa maneira. Essas são alterações de função. Porque a bilirrubina direta vai ter levado a lesões hepatócitos. Sintetiza albumina, vai parar de sintetizar albumina, então você vai ter menos albumina, hipoalbuminemia. E ele tem alguns fatores de coagulação. Como é que a gente consegue fazer de maneira fácil e simples? Com o TAP. Então vai estar menos 30%. Então essa é a determinação de função hepática. De lesão hepática, entra TGO, TGP, gama GT, fosfatase alcalina. Tá certo? É importante diferenciar isso aí. Certo? Grava aí, se eu ver vocês no internato, eu vou perguntar. E eu lembro, viu? Lembra quando eu falei sala de aula? Gente, eu sou péssimo com nome. Eu vou pedir desculpa se eu não lembrar todo mundo. Sou horrível com nome. Eu trabalho na enfermaria, tem 4 anos lá na HO. Eu não lembro o nome de todo mundo. Eu sei quem é todo mundo, eu lembro o nome e sou péssimo. Eu sei que merda é essa. Vou fazer um trabalho pra isso. Mas o rostinho de vocês, eu lembro claramente, cada um, viu? Então eu vou perguntar. Professor, Desde... o senhor pode só repetir análise de função e lesão. Quando você tem uma lesão, pode levar a uma disfunção. Ah, vou passar com insuficiência hepática porque TGO e TGP está alto. TGO e TGP 10 mil cada um. Insuficiência hepática. Não. Você vai dosar albumina, bilirrubina e TAP. Coagulograma. Aí você vai ver aí se está tendo disfunção. Tá certo? Isso é importante você saber diferenciar. Tá? Vocês têm isso em qual matéria ou não tiveram? Ou vão ter? Hã? Vocês vão ter gastro? Não. Vão ter? É porque tá mudando de vocês a... A gente não tem as matérias bonitinhas assim. A gente vê poucas coisas, sabe? Aí gasta Entendi. É porque estão parecendo querendo mudar para o tradicional de novo, né? Mas tá mudando. Só que a gente é a última turma que pegou a grade. Entendi. Porque o estudo é tradicional, é bom que você divide assim em matérias. Mas enfim. Mas o que eu puder contribuir no semestre eu vou falando. Não, TAP menor que 70%. Sempre nas custas direto maior que 2 e albumina menor que 3, né? Fala 2,5, 3, 3,5, depende da referência, mas tiver hipoalbuminemia grave pode ter, tá certo? Vamos lá, gente. Dentro das manifestações clínicas, qual é o período de incubação, tá? De 2 a 14 dias é o principal período de incubação que tem. Mas tem outras também na literatura que podem falar o quê? De 1 a 24, que pode ser um pouco menos e estender um pouco mais. Mas qual é o período que é mais descrito na literatura? 2 a 14 dias. Ela é bifásica. Ela tem uma fase inicial, que é mais bacterêmica. Ela tem uma melhora e depois volta a ter um quadro de piora. Tá certo? Na grande maioria dos casos. Geralmente inicia o quê? Com uma febre, uma dor muscular. O paciente tem remissão dos sintomas. 2, 3, 4, 5 dias depois volta a ter sintomas e pode vir na fase ictérica. Tá certo? Isso é o quê? Mais a fase ictérica. Se aquele quadro oligosintomático, o
paciente pode ser que mantenha os mesmos sintomas sempre, até que você faça o diagnóstico, tá certo? O quadro clássico, gente, ictérico, é muito fácil de diagnosticar. Agora, quando tem aquela fase oligosintomática mais complexa, tá? Então, a gente tem que ter atenção aos detalhes, à exposição do paciente a tudo, viu? Bacteremia, leptospirosemia. Isso acontece muito quando? Principalmente quando a gente inicia o tratamento. Mas pode ter, antes de iniciar o tratamento? Pode, tá? Espiroqueta é algo que é uma bactéria sacrina que eu falo. Ela sai entrando em qualquer órgão, ela entra em qualquer lugar, ela sai destruindo onde ela passa, tá certo? Febre. Geralmente de 2 a 9 dias na fase inicial. Pode estender mais? Pode ficar subfebril, ali que a gente fala uns 37,5, 37,7, tá? É uma doença que ela pode desenvolver um quadro autoimune também, tá certo? E dentro dos quadros imunes, apresenta melhora de 1 a 2 dias no paciente depois que iniciou o quadro inicial, retorna sintomas de febre baixa ou ausente, né, não tem febre, 4 a 30 dias pode apresentar complicações, tá? Então, talvez o paciente tenha uma contaminação inicial, um quadro de febre, mialgia, toxemia, fica bom por alguns dias, depois pelo 4º, 5º, 6º dia pode voltar a ter sintomas, e isso pode ser até 30 dias após a contaminação, tá certo? Geralmente é mais rápido, porque a espiroqueta não é uma bactéria que tem baixa bacteremia, tá certo? Complicações. Quais são as complicações? Icterícia, tá? Insuficiência renal aguda, hemorragia alveolar, que é o mais temido e perigoso. O paciente tem hemorragia alveolar, geralmente ele tem uma mortalidade altíssima, tá certo? Síndrome de estresse respiratório agudo, que é a SARA, a famosa SARA, que vocês viram na pandemia, ela é ocasionada pelo quê? Hemorragia alveolar. Uveíte, que é uma lesão ocular que pode acontecer. Neurite ótica. Neurite ótica é muito comum, principalmente esclerose múltipla. Então a gente pode ter no quadro também de leptospirose. Não é algo que dá em muitas doenças. Neuropatia periférica, fraqueza muscular periférica, geralmente distal, tá? Rabdomiólise, que é lesão muscular, principalmente causada pela espiroqueta. A síndrome de Whey, até aqui entenderam, gente? Tá? Tá entendendo a ideia, né? Vamos lá. Eu queria confirmar, porque eu tenho medo de isso, mas para você adquirir a doença, necessariamente você precisa ter alguma. Eu seria por contato com mucosa, assim, por contato com a água que eu falo, mas você precisa ter uma lesão cutânea ou ela consegue penetrar até aí? Ela consegue penetrar. A principal forma é o quê? Se você tem lesão cutânea é mais fácil sim, mas é possível com a pele íntegra você ter a contaminação. Tá? Mas a grande maioria, inclusive assim, é um pouco até controverso sobre isso, que a grande maioria é o quê? Tem que ser pele com violação da pele. Mas tem relatos também de que pode ser com a pele íntegra. Né? Mas isso é uma coisa que eu vou cobrar de vocês se é pele íntegra ou pele violada, mas de maneira geral as duas formas podem acontecer. Tá certo? A própria exposição à água, contaminação de água contaminada pode ter. Gente, se contamina, bate água no olho, bate água na boca, né? Além da perna. A perna é a mais clássica, que realmente é descrito mais na literatura. Mas na boca, na água, você contamina ali, você pode também ter a contaminação da doença. Na verdade, é muita falta de sorte também, porque se você pegar uma porra de sei lá, quantos litros tem lá de água? E você contaminar, entendeu? Água aberta, que é água corrente, é muita falta de sorte também. Mas é possível e ocorre. Então vocês podem ver que são 3.600 casos no ano no Brasil, são poucos casos comparado a outras doenças, né? Mas vamos lá. Na síndrome de Whey, temos a forma grave, que é a ictero-hemorrágica, que é a fase mais completa. Para vocês, para a vida, para entender um pouco mais, vou fazer prova de residência, de que for, o que eles mais batem na leptospirose é esse aqui, tá certo? Síndrome de Whey, é a forma mais grave. É uma tríade, icterícia, hemorragia alveolar e insuficiência renal, tá certo? Qual que é o mais grave que leva à morte aqui? Hemorragia alveolar. 3 a 7 dias após o início da doença, na fase ictérica, de icterícia, pode ocorrer esses outros sintomas. Eu posso ter somente icterícia e hemorragia alveolar. Eu posso ter somente icterícia e insuficiência renal. É possível. Mas na síndrome do Whey tem que ter os 3, tá certo? Achados, é tanto que é meio controverso aqui. Quando eu fui parar para ler, para estudar, tem gente que fala que se você tiver hemorragia alveolar e icterícia, já fecha como síndrome de Whey. Mas a literatura escreve que tem os 3. Tá certo? Achados espaços da forma grave. Quais são? O rim, o que acontece no rim? Insuficiência renal aguda. Ureia e creatinina elevada. Fração de excreção de sódio urinário elevado. Tá certo?
pode ser anúrica, oligúrica e oligoanúrica. E não ligúrica, na verdade, por diurese presente. Mas vai ter elevação de ureia e creatina. O que chama atenção? Geralmente, toda lesão renal tem o quê? Já tiveram aula de insuficiência renal? Toda lesão renal tem o quê, geralmente? Hipercalemia. E o que mais? Lembra de urgência dialítica? Vocês tiveram isso? Tiveram não? Tiveram insuficiência renal? Não falaram de urgência dialítica? Não? Tá, então vou ensinar para vocês. Tem 4 coisas principais que são que levam a urgência dialítica. A própria alteração de ureia e creatina pode levar a diálise? Pode. Todo mundo tem ureia e creatina alterada e vai dialisar? Não. Mas tem 4 causas principais que eu falo, esse paciente tem que dialisar agora. Quais são? Sabem? Nunca vi, né? Hipervolemia, refratárias medidas no paciente anúrico, principalmente. Hipercalemia, refratária medidas. Acidose metabólica, refratária, ou seja, faço medidas e não melhora. E uremia. Dentro de uremia entra pericardite urêmica, o paciente pode ter arritmia, dor torácica, derrame pericárdico, pode ter ascite, tá certo? Alteração do nível de consciência, vômitos, náuseas, sintomas de uremia de maneira geral. Essas são as principais causas de urgência dialítica, de correção, que tem que dialisar neste momento, tá certo? E o que chama atenção? O que são 2 pontos principais? Tem a acidose, na maioria dos casos, por quê? Por que tem acidose? O que acontece com bicarbonato? Fica baixo. Consome bicarbonato. Você não consegue, você consome, você elimina bicarbonato. O que acontece com o paciente? Já tem acidose. E potássio, que acontece? Ele não elimina, não excreta. Então acumula. Então geralmente o paciente com lesão renal vai ter um potássio mais elevado e vai ter uma acidose. O que chama atenção no quadro da insuficiência renal na síndrome de Whey? Que ela é o quê? Geralmente ela tem uma hipocalemia ou um potássio normal. Tá certo? Hipercalemia e acidose são raras. Tá? Isso é um ponto. Não vai ter acidose, não vai ter hipercalemia? Não. Pode ser que tenha, porque tem uma lesão renal. Mas, na ira secundária, a leptospirose, ela vai ter com hipocalemia ou normocalemia e sem acidose. Certo? É uma coisa, um ponto que tem que levar em consideração. No pulmão, hemoptise, geralmente é grave, sangramento alveolar. O alvéolo vai sangrar. O que acontece quando o alvéolo sangra? O sangue é o quê? Irritativo, broncoespasmo. O que acontece com o paciente? Evolui com insuficiência respiratória. Esse paciente precisa ser entubado para esperar passar essa fase de hemorragia alveolar, fazer algumas medidas, como por exemplo, nebulização com transamin, que é uma medicação que a gente usa para sangramento, e a gente consegue usar de forma off-label para nebulização, já tem na literatura descrito. Então a gente tem que fazer o tratamento por quê? Diminuir essa hemorragia alveolar. Qual que é o problema? Lembra-se que eu falei para vocês? SARA grave. O paciente não faz troca, não consegue passar o oxigênio e liberar dióxido de carbono, justamente pela hemorragia alveolar. É desesperador. É difícil ventilar um paciente desse, tá certo? Até que se resolva. Então, se o paciente evolui com hemorragia alveolar, a mortalidade é altíssima. Na fase ictérica, pode ser, geralmente é rubínica, alaranjada, avermelhado o paciente. Geralmente a fração direta, a bilirrubina sempre as custas diretas vai estar acima de 15 geralmente, tá certo? Lesiona muito o hepatócito, vai ter uma colúria, mas sem a colia, é um outro ponto que a gente leva em consideração. Todo paciente com síndrome ictérica, com a colestase, vai ter sempre colúria e a colia, não é isso? Urina verde preta em Coca-Cola, justamente com o quê? Com um cocô branco, esbranquiçado, amarelado, diferente, estranho, não tem tingimento, tá certo? E geralmente o prognóstico é ruim. Pode ter miocardite, você vai ter uma alteração de eletrocardiograma, de ritmo, pode ter arritmia nesse paciente. É menos comum insuficiência cardíaca e choque circulatório neste caso, tá certo? Você vai ter uma miocardite, mas não vai levar a uma disfunção cardíaca grave. Mas pode levar? Pode, mas é menos comum. Entre os fenômenos hemorrágicos mais comuns, quais são? Pele, mucosa, petequias equimosas pela pele, sai espalhando pelo corpo. Dentro do pulmão, hemoptise e hemorragia alveolar, que é o mais grave que eu falei para vocês. Gastrointestinal, hematêmese, melena, enterorragia. Sabe o que é a diferença de um para o outro? O que é hematêmese? Sangue com sangue. O que é melena?
Sangue digerido, geralmente é de origem alta. Enterorragia, o sangue vivo pelo onde? Pelo ânus. Cocô com sangue vivo. Aí tem hematoquesia, que é um sangue mais ou menos digerido, tem fezes misturado com sangue, tá? E geralmente são esses casos que a gente avalia. Ontem tinha um paciente, estava na UTI ontem, e deu um paciente que fez enterorragia. Eu ia tirar foto, esqueci. Vou mostrar pra vocês, que tinha preparado a aula. É um sangue vivo mesmo, sangue vivo, isso é cocô pelas fezes, assim. Era um paciente bem complexo, eu estava ontem na UTI cardiológica. Nós tivemos a primeira troca de válvula de barreiras da Oeste essa semana, só que infelizmente o paciente sobreviveu. Porque geralmente troca de válvula é um azul, um paciente muito estável. E como está tendo a cirurgia cardíaca, qual que é o problema desse paciente? Depois da cirurgia, passa o tempo de voltar algumas medicações, e um paciente não pode suspender em teoria. Então é um manejo bem complexo. Mas nesses pacientes vão ter o quê? Esse quadro de gastrointestinal. É comum? Não tão comum, mas é possível. E não pode ser CIVD, geralmente, que é a forma fator vascular mais importante. Tá? CIVD o que é? Exatamente. Que é o quadro mais grave. Ano passado, no surto de dengue, nós tivemos acho que 3 óbitos aqui na região. Um deles foi uma criança e a dengue levou uma CIVD. Então, o CIVD está muito presente em muitas doenças, principalmente vasculares, secundária hemorragias, doenças que podem alterar o status de coagulação, tá certo? Na forma anictérica, gente, tem a questão da bacteremia, que é uma febre alta, e geralmente ela é remitente, associada a calafrio, tá certo? Tem cefaleia, tem mialgia, principalmente nas panturrilhas, é uma dor insuportável nas panturrilhas, tá? Paravertebrais e abdominais, tem mimetismo com rigidez de nuca, o paciente pode ter uma similaridade parecendo com a rigidez de nuca, você puxa, faz o Kern-Brugh, parece uma meningite, parece alteração do sistema meníngeo. Alteração conjuntival, pode levar dor, fotofobia e ter hemorragia, sulfusão conjuntival, tá certo? Melenterorragia, hepatoesplenomegalia é pouco frequente e raramente tem pancreatite, mas é possível, tá certo? Essa é a forma inicial, que tem uma bacteremia inicial. Nas lesões cutâneas variadas vai ter o quê? Eczemas maculares, maculopapulares, eritematosos, urticariformes, petequias ou hemorrágicos, tá certo? Geralmente a lesão como é que é do paciente? Já viram um paciente que aplica heparina assim, no subcutâneo? Fica parecendo uma hemorragia realmente, como se fosse hematomas. Mas não é hematoma de batida, é um hematoma mais avermelhado, mais duro, mais denso. Geralmente é assim que aparece na leptospirose. Tá certo? Dentro da quadro imune, a menos frequente não tem neuralgia, faringite, adenopatia cervical, parotidite, orfite, epididimite, prostatite e osso. É menos comum, mas pode aparecer também. Porque ele pode se alojar em qualquer lugar, além disso. Dentro do quadro imune, a gente pode ter o quê? Meningite também, tá? Ocasionadores de bloqueio. É o quê? Cefaleia, vômitos e irritação meníngea. Líquido cefalorraquídeo que está positivo em até 92% dos quadros, tá certo? Simula uma meningite bacteriana mesmo, consumo de glicose, celularidade aumentada, proteinorraquia, tá certo? Porém, 50% com alterações clínicas. Ou seja, metade desse paciente vai ter alteração clínica. Lembre-se que o líquido cefalorraquídeo ele pode estar alterado ou não. Mas se tiver sintomas meníngeos, sintomas neurológicos, a gente tem que pensar assim em acometimento meníngeo, tá certo? A gente tem que tratar com terapêutica. Lembra que a gente falou o quê? Que penetra a barreira hematocefálica, tá certo? Dentro da segunda semana, desaparece 1 a 3 semanas após o sintoma, tá certo? Então você pode permanecer com sintomas por esse período. Outras formas neurológicas pode dar o quê? Encefalite, paralisias focais, espasticidade, estágios, confusões, surdos visuais centrais, periférica, paralisia de nervos cranianos, radiculite, Guillain-Barré e mielite. Tá? Esse tal do Guillain-Barré pode dar por várias coisas, vocês estão vendo aí? Dengue, chikungunya. A gente pensa o quê? Sempre no Campylobacter jejuni, né? Que é o mais comum. Do Guillain-Barré, já viram isso ou não?
ultimamente vai pegando muitos casos. Campylobacter junior é uma bactéria que causa. Geralmente o paciente tem o quê? Um síndrome gripal, uma diarreia, 1 ou 2 semanas depois começa a evoluir com a paralisia flácida, mas geralmente membros inferiores. O que é a paralisia flácida? Vai perdendo a força do membro e você tem uma arreflexia ou uma hiporreflexia. O que é arreflexia e hiporreflexia? Sabe o que é? Exatamente. Já viu aquele episódio do Chaves? Que bate assim e faz assim? Alguém viu isso ou não? Eu não assisti Chaves. Todo mundo. Eu sou muito novo, gente. Você bate aqui, ó. Aí bate aqui o Chaves faz assim. Só que ele é o contrário. Ele bate e ele fica assim, ó. Ele não mexe, ele mexe um pouco. Tá certo? Ocular, uveíte, é uma complicação grave. O paciente pode perder a visão, tá certo? O paciente que tem leptospirose, sulfusão conjuntival, fotofobia, dor ocular, tem que ser avaliado por um oftalmologista. Como é que a gente vê o uveíte? Fundo de olho, tá certo? 3 semanas ao ano após cessar sintomas, média de 4 a 8 meses, tá certo? Pode durar essa uveíte. Fundo de olho, gente, em teoria o clínico tem que saber olhar basicamente. Eu treinei com um colega oftalmo, não sei se vocês conhecem o Ronaldo, ele foi até aluno aqui, regressa aqui da UFOM. Ele, quando eu falo, toda vez que ele vai fazer interconsulta, eu falo assim, me chama, se tiver no hospital, eu quero com você. É difícil, meu irmão. Ele falava, ficava treinando na parede, botava um ponto da parede, ficava treinando lá pra olhar. Você usa uma... esqueci o nome, né? Não, tem um bichinho também que ele usa, no oftalmoscópio, que é tipo uma lupazinha. É difícil pra caramba. Em teoria tem que saber olhar isso aqui. Mas não é fácil não. Eu não sei não. Diagnóstico. Depende da fase da doença, gente. Por que depende da fase da doença? Se é fase precoce ou fase tardia. Fase precoce, geralmente de 4 a 7 dias na fase inicial, que é a primeira fase, que é a leptospirêmica, que é quando o paciente tem mais aqueles sintomas, tá certo? Mais clássico. Como é que a gente diagnostica esse paciente nessa fase? Cultivo direto. Se achar uma lesão, pega lá uma biópsiazinha e manda para a amostra. PCR, que é a detecção pelo DNA. E outro que a gente consegue fazer também é o exame direto que eu falei para vocês, tá certo? O cultivo é cultura, perdão, o exame direto é isso que eu falei para vocês. E na fase tardia, de 2 a 20 dias dos sintomas, ou seja, pega a primeira parte da fase precoce, que é a segunda fase, que é imunogênica, a gente pode fazer o quê? Pesquisa em campo escuro, microaglutinação, que é o MAT, que é geralmente o que a gente mais pede, não é um exame que faz em todo lugar. O paciente que a gente pegou, ele foi mandado para São Paulo. Oswaldo Cruz, microaglutinação. Tá? ELISA, justamente específico, PCR e cultura da urina pode aparecer também. Ou seja, se o paciente contaminou, ele vai partir principalmente para esse aqui, ó. O MAT geralmente é o que a gente mais usa, tá certo? E a cultura de urina, tá ok? Como é que a gente trata, gente? A gente tá falando de infectologia, então vai usar o quê? Antibiótico. Se não fosse usar antibiótico, não estaria falando aqui. Brincadeira, tem outras causas infectologistas também, outros infectologistas não podem causar. Mas de maneira geral o quê? Antibióticos. Ele é controverso, por um lado, tá certo? Porque se questiona, reduz mortalidade, reduz tempo dos sintomas, papel na doença leve, tem papel na doença leve, a gente pode dar na doença leve, deve dar na doença leve, é muito controverso, mas de maneira geral a gente utiliza sim o tratamento, tá certo? Um estudo caso controle com progressão da doença grave, tem que usar antibiótico até 2 dias no início dos sintomas. O que é que ele fala o quê? Se você pega na fase tardia, em teoria não tem mais benefício. Tá? Mas, chega um paciente grave para você, com 7 dias de doença, você vai usar com antibiótico? Entrar com antibiótico? Sim ou não? Pode falar a hora de errar agora? Sim. De acordo com o livro, não. Mas eu entraria. A gente entra sim, tá certo? Porque isso é consciência de infectologista, inclusive. Que o quê? A gente não sabe, a gente pensa que a falha é até 2 dias. Mas a gente vai fazer toda a tentativa porque o paciente é um quadro grave. Tá certo? Nas formas graves, qual que é a conduta que a gente tem que fazer, gente? Hemodiálise precoce. Começou a alterar a função renal, igual a hemodiálise. Não é aquele paciente que vai ficar como expectante, esperando para ver se vai dialisar ou não, se vai melhorar ou não. Não. Hemodiálise precoce demonstrou benefício. Ventilação protetora, hemoptise, hemorragia alveolar, mesmo sem insuficiência respiratória ainda, é recomendado, inclusive, que você faça intubação desse paciente em uma fase precoce para otimizar as medidas. Por quê? Quando evolui com hemorragia alveolar é catastrófica, tá? Às vezes você não consegue intubar, é sangue para todo lado, tá certo? Hemotransfusão, se necessário, nesses pacientes. Eles geralmente fazem o quê?
plaquetopenia e anemia, tá certo? Principalmente para emboses. Qual o tratamento aqui inicial na fase grave? Penicilina cristalina. Na fases leves, profilaxia a gente usa quando? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, o pessoal foi exposto, tá, a enchentes, estava atrapalhando a enchente. Então vai fazer o quê? A gente pode usar o antibiótico como forma profilática. Vou falar mais da frente a questão das doses. Qual que é o antibiótico? Doxiciclina, que a gente usa para tratamento de forma leve, juntamente com profilaxia, tá certo? A azitromicina também pode entrar nesse caso, que pega espiroqueta, mas principalmente do que? Doxiciclina. Quando a gente inicia o tratamento, então quando a gente chama de reação de Gerets-Herxheimer, o que é isso? Febre, você inicia o tratamento acontece que o paciente começa a ter febre, calafrio, mialgia, exacerbação das lesões cutâneas, cefaleia, em casos mais graves pode levar a hipotensão, a choque, o paciente faz hipotensão, tá certo? É causado pela liberação de toxinas das espiroquetas mortas durante o tratamento antibiótico. Começa a matar a espiroqueta, ela começa a fazer o quê? Uma bacteremia, começa a fazer lesão. E o que acontece com esse paciente? Ele faz hipotensão, choca, vasoplegia, ou seja, o vaso ele fica o quê? Parado, ele não aumenta e não diminui o tamanho, tá certo? Como é que o vaso faz com a gente? A gente corre, nossa pressão aumenta, ele vasodilata. A gente está mais em repouso, está mais tranquilo, a pressão baixa um pouquinho, ele faz vasoconstrição. E na vasoplegia o que ele faz? Ele perde essa capacidade, tá certo? Através dos químicos e barroreceptores, que a gente define essa questão de vasoconstrição e vasodilatação, tá certo? E o que acontece nesse paciente? Na forma leve, doxiciclina, 100 mg 2 vezes ao dia, por 7 dias, ou azitromicina, 500 mg por 3 dias, tá certo? Nas formas leves. Forma grave, qual é o principal antibiótico? Penicilina. Se tiver lá penicilina e doxiciclina, penicilina. Doxiciclina é a opção? É, mas a principal escolha é o quê? Penicilina, principalmente cristalina. 250 mil a 400 mil unidades quilo dia e V divididos em 4 a 6 doses dia. Dose máxima de 6 a 12 mil unidades dia. Tá certo? Doxiciclina, 4 mg quilo dia e V dividido em 2 doses. Máximo 200 mg dia. É muito difícil essa dox em V, certo? É V, gente. Geralmente é mais oral. Outra opção é ceftriaxona de 80 a 100 mg quilo dia. EV, uma dose ao dia, uma dose máxima 2 gramas. E cefotaxima, 100 a 150 mg, EV, 3 a 4 doses ao dia. O tempo de tratamento, gente, geralmente é de 7 a 10 dias, tá certo? Não tem determinado porquê, é meio controverso, tá certo? Existe profilaxias para essas doenças, gente? Existem vacinas que existem para pacientes que têm exposição de risco, veterinários, todas aquelas pessoas que têm doenças ocupacionais. O gari, existe vacina para isso, mas qual que é o problema? Elas não são de larga escala, tá? Não é o que? Não é disponível, não é tão disponível, nem todo mundo pode tomar essas vacinas, geralmente é comprado na maioria dos casos. Antibiótico profilaxia, o que é? Doxiciclina, 200 mg por 2 a 3 semanas no fim da exposição, tá? Não é rotina. O paciente diz, hoje eu passei no enchente e quero tomar doxiciclina, tem indicação? Não, tem que ter um fator de risco a mais. Exposição mais prolongada, o paciente ficou muito tempo, trabalhou no enchente, aquela situação do Rio Grande do Sul tem sempre dá, que foi onde até saiu uma nova circular, não sei se vocês viram, a Sociedade Brasileira de Infectologia lançou uma nota falando sobre a questão da profilaxia, vocês não chegaram a ver isso não, né? Mas eles lançaram a sociedade orientando as profissionais de saúde que participaram dos resgates a recomendar, tanto para eles, quanto para as pessoas que eles fossem atender no Rio Grande do Sul, a passar doxiciclina. É tanto que eles estavam recolhendo doxiciclina das farmácias, inclusive privadas, para poder levar para lá, para concentrar para esses pacientes específicos. Tá certo? Comportamentos que a gente tem que mudar no caso: evitar ambientes contaminados, controle de roedores e proteção de enchentes. Tá certo? Nossa região, gente, não é tão comum. Não foi para você. Eu peguei um caso, tiveram pouquíssimos casos registrados. É tanto que quando tem uma suspeita, vai todo mundo para cima para avaliar, porque realmente é um quadro de saúde pública, uma zoonose. Tá? Mas lembra vocês que a questão da prevenção e profilaxia, qual é a melhor profilaxia? A prevenção, não ter contaminação. Tá certo? Entenderam, pessoal?
Aula mais curtinha hoje. Mas conseguiram pegar a ideia? É importante a gente saber sobre isso, sobre essas doenças. A leptospirose não é tão recorrente na nossa região, mas muitos de vocês acabam que vão para outras regiões e tem que saber bem esse diagnóstico. Tá certo? Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Boa tarde. Professor, perguntou a referência principal. Tem algum livro de referência? Bom, eu estou pegando, eu estou percebendo que é o nosso guideline, né? Eu comprei um pouquinho, eu estou fazendo cada um, né? Mas a estatística bibliográfica é um livro absurdo. Pode. Mas assim, eu não vou fazer nada intencional. Eu fiz Professor, e aquela parte de... mas eu vou basear na minha aula. Aquela parte de resistência bacteriana?